Essa aqui. Não, essa eu conheci. Essa aqui é a mãe Márcia Marçal. Essa eu não conheço, mas eu tô conhecendo. A mãe Márcia Marçal. E essa aqui é a mãe Francisco. Silêncio, por favor. Obrigado. Você falou na live. Já tá na live, tá todo. Tá tudo bem, mas a live tá vendo que eu tô me arrumando para poder começar a falar, né? Muito boa noite, meus irmãos. Ó, hoje eu tô no ritmo do Nando Reis. Não sei se vocês vão me entender. Espero que o tempo passe. Espero que a semana acabe para que possamos nos ver de novo. É assim que ficou a minha sensação a semana toda, porque no domingo passado eu não pude estar aqui por causa do BRICS. E eu posso estar aqui hoje e eu fiquei pensando em vocês, porque não é aqui que eu encontro Deus, não. É aqui que eu encontro almas, é aqui que eu encontro meus irmãos, é aqui que eu me sinto seguro, me sinto abraçado, me sinto acolhido, me sinto feliz, me sinto realizado por estar construindo o reino de Deus para os meus irmãos e irmãs que precisam de nós, precisam da nossa força, da nossa vontade, do nosso querer e precisam da nossa unidade para que isso aconteça. Então eu espero que sempre a semana acabe para que possamos estar juntos aqui. Obrigado, Nando Reis, por essa música. Acho que foi ele que escreveu. Ele que cantou muito bem, né? Que isso, hein? Ela tá certa, não tá errada, não. Foi certo? Tudo certinho? Tá lindo? O ângulo ficou bom, gente? Tô lindão aí no processo? Muito obrigado. É bom que a minha mulher, é minha mulher. Pelo menos. Eu tenho, gente, eu tomei uma bronca, eu tenho que botar isso aqui. Peraí, deixa eu botar isso aqui. Se for fácil, é fácil. É fácil? Estão me ouvindo melhor? Então, vamos lá. Boa noite, paz do Senhor, graça e paz, axé, para quem é do axé, e é isso. Eu quero pegar esse gancho da pastora Fabíola, antes da gente começar, dizendo o seguinte: uma das coisas que a Rizoma sonha é nessa pluralidade do agir. A gente está pouco ligando se a ação é da Igreja Rizoma. Nós estamos ligando se a ação constrói o reino de Deus aqui e agora. Então, a pastora Fabíola, ela é da nossa comunidade, a pastora da nossa comunidade, mas também temos pessoas que não são efetivas, são afetivamente da nossa comunidade e que, se precisarem, se chegarem junto na caminhada, nós vamos estender as mãos da mesma maneira. Nós não só vamos ficar na teoria do auxílio, não, a gente vai ver o que é possível e vai fazer. Aqui a gente tem um trabalho lindo, o pastor Jefferson está ali, vocês não estão vendo. Fala, meu amor, você está... Posso continuar? Desculpa, é o cenário. Então, esse cenário aqui, tiraram a samambaia. Desculpa. Tiraram essa. Eu tô... Em vez de deixar o negócio acontecer na tua... Não, desculpa, eu não consigo fazer isso. Eu estou me sentindo desnudo sem a samambaia aqui na frente aqui. Ela estava meio me protegendo. Eu estou bem assim agora? Tá lindo. Então tá, vou continuar. Pastora Fabíola não consegue se conter. Ela ri. É muita emoção. É o Espírito Santo agindo nela. Então, olha só, dia 23, a gente vai... Nós como... Olha só, quero que vocês entendam. Nós como Rizoma, vamos chamar de instituição para entender, nós vamos ajudar esse movimento do Odara, que é um trabalho de 12 anos, que a pastora Fabíola vem tocando isso antes mesmo de conhecer, antes de Rizoma existir. A pastora Fabíola já fazia isso, e a forma de nós como instituição, estou falando ainda da instituição, tá bom? Nós vamos ajudar ela com a comida que vai ter lá, a gente vai fazer uma coisinha gostosa para receber as pessoas, para acolher as pessoas. Eu acho que... Sabe o que a gente faz aqui na igreja, esse momento que a gente tem antes de lanche? Eu acho que, para além do alimento, é o acolhimento. Eu acho que isso é a mensagem que a gente sempre deixa aqui. Todo domingo, quando a gente chega, tem uma coisinha gostosa ali, tem uma coisa que dá uma aquecida na alma. Então a gente vai fazer o mesmo carinho que a gente faz aqui, a gente vai receber essas pessoas que nós não sabemos quem é, mas a gente quer que elas se sintam tão amadas como nós nos amamos aqui, porque esse é o processo, essa é a construção do reino de Deus. Então nós, institucionalmente, porque eu falo isso? Porque nisso envolve as ofertas que vocês colocam para a igreja, tá? Para vocês entenderem
que quando vocês ofertam aqui, vocês estão ofertando para a construção do reino de Deus. E isso é prático, ou seja, uma ação dessa, como a pastora Fabiola está fazendo, é digna de que nós coloquemos nosso dinheiro, que nós possamos fazer um investimento nisso. Então, a igreja vai estar ajudando nesse processo, vai estar ajudando também na parte dos alimentos que vão ser arrecadados, mas para além disso, a igreja como organismo, agora não como organização, eu peço que nós estejamos junto a ela. Estejamos junto à pastora Fabiola nesse processo, que a pastora Fabiola é nossa irmã. E eu tenho plena certeza que se ela estiver lá, e ela olhar os nossos rostinhos lá, isso vai acalentar o coração dela. E para mim isso basta. E deveria bastar para cada um daqui também. Se esse gesto de carinho for lá só para isso. Você vai dizer, estou cansado. Gente, tem dia que eu estou cansado também, tem dia que eu não quero, mas eu penso assim, eu vou emprestar o meu corpo para isso, para que a pessoa veja, fale assim, caramba, a pessoa está ali, que legal. Então, nós os pastores estaremos lá com certeza, e eu conclamo a você que está me ouvindo, você que está aqui, se puder, vai lá, nem que seja para dizer assim, vim te dar um beijo. Eu acho que isso já é um carinho que não vai ser esquecido. Amém? Outra coisa também, pastor Jefferson está sentado ali, ele tem um trabalho super bonito lá no Alemão, né? E ele está fazendo live toda quinta-feira, né? Quinta-feira com temas específicos. Qual é o tema agora mesmo? A gente está falando sobre bissexualidade esse mês todo. Bissexualidade esse mês todo. Quinta-feira, 8 horas, certo? Quinta-feira, 8 horas da noite, às 20 horas, igreja... Ou está no seu ou está na... Tá no meu, porque o igreja está no... Tem como botar o... Qual é o arroba? Marca ali. Heavy, R-E-V, urso. Ninguém vai perguntar porque é Heavy Urso? Reverendo. Reverendo Urso, tá vendo? Pastor Jefferson olha, ele em pouco tempo ele conquistou. Minha sogra é apaixonada pelo Jefferson, total. Ela vive fazendo declarações de amor pro Jefferson. Mas o Jefferson é um cara que chegou e tá com a gente, um cara que tem a vibe é boa, né? É dos nossos. Então quem puder fortalecer lá na live, quem puder ajudar de alguma forma a contribuir no trabalho, a igreja aqui hoje mesmo, a igreja arrecadou roupas para mandar, ele está distribuindo roupa, principalmente agora, para quem não é do Rio, não vai entender, mas esse frio que está fazendo no Rio não é normal. Ou seja, se nós que temos um mínimo de conforto, a população de rua que não tem conforto algum, não está preparada, de fato não está preparada para esse frio. Então, você que tem um casaco, se você tem 10 casacos, meu irmão, desculpa, você pode se desfazer de um, desculpa falar isso para você, tá? Com todo respeito, você pode se desfazer de um. Carioca, quando fala com todo respeito, é ladeira abaixo depois. Mas é fato, é esse tipo de consciência que a gente tem que ter, porque eu tenho uma casa confortável, graças a Deus. Eu tenho passado frio na minha casa. É sério, eu tenho passado frio dentro da minha casa, eu não sei vocês. Tem feito frio na casa de vocês? Tem feito. Então, gente, quando você estiver sentindo frio na sua casa, você que está me ouvindo, o dia que você estiver sentindo no Rio de Janeiro, sentindo frio na sua casa, pensa naquela pessoa que está na rua. Aí você olha para o seu armário, você olha para os 20 cobertores, 10 cobertores, os 5 cobertores que você tem lá, fala assim, poxa, acho que dá para desfazer de um. Só isso. Não estou pedindo para fazer voto de pobreza, não. Eu estou pedindo para você construir o reino de Deus junto com a gente. Partilha o que você tem, tá? Então, a igreja hoje está ajudando, queria poder fazer mais, mas aos poucos a gente vai se alinhando, vai ajudando o trabalho dele lá no Alemão. Tem o pastor Lilson também que não está aqui hoje, mas também é outra igreja que não é a Rizoma e não é Rizoma, porque não importa, a igreja de Jesus. É isso que eu queria passar essa mensagem para vocês. É isso que eu queria passar a mensagem para vocês. Não importa se é a Rizoma, porque é a Rizoma. É a Rizoma, independente da placa que estiver lá. Se alguém estiver construindo o reino de Jesus aqui agora, independente de sua confissão de fé, independente da placa da porta, somos nós também. Pastor Lilson tem um trabalho qual é a outra comunidade do lado? Vila Cruzeiro. Um lugar muito problemático. Um lugar muito complicado. Quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. É um lugar que não é um lugar de livre acesso a todos. E o pastor Nilson está lá, cara. Ele está lá onde você e eu
nunca vamos chegar. Sabe como é que a gente chega lá? Fortalecendo o trabalho do pastor Lilson. Simples assim. Se você falar, eu não consigo fazer, não consigo chegar lá, tudo bem, meu irmão, eu respeito isso, você tem outros chamados, você tem outras áreas de atuação, mas não vamos esquecer de quem está lá, em cima do morro, lá em cima onde você não chega. Cara, ajuda, fortalece, manda uma mensagem, minimamente, cara, assim, assiste o que a pessoa fala, para que isso anime a pessoa, marca lá um like, não sei, cara, não sei, mas mostra, tenta de alguma forma mostrar para a pessoa que o trabalho dela tem valor. Porque eu vejo tanta gente boa trabalhando e as pessoas ignoram isso. Isso dói no meu coração. Então, se você tem um minutinho para poder valorizar o trabalho daquele que está trabalhando sério e longe do holofote, cara, aquele que está no holofote, ele já, isso não é uma crítica não, tá, gente? Mas ele já tem like suficiente, ele já tem retorno dele suficiente. Vamos pegar aquele que precisa, porque eu imagino pastor Jefferson, pastor Lilson, quantas vezes eles põem a cabeça no travesseiro e eles perguntam assim, será que vale a pena? Será que está fazendo alguma diferença esse trabalho que eu faço? Quero dizer para você, pastor Jefferson, quero dizer você, pastor Lilson, faz diferença sim. Faz diferença sim. No dia que você tiver dúvida, no dia que você tiver em dúvida, você vai pegar o telefone, você vai ligar para um dos seus irmãos aqui, que a gente vai te dar um abraço e dizer assim, faz diferença, e você não está sozinho nessa caminhada, amém? Isso vale para todos que estão aqui. Eu fiz peguei o gancho da pastora Fabiola para dizer, só para que as pessoas entendam, se você está caminhando sozinho, se está difícil, a comunidade Rizoma está aqui. Ela não está aqui para se apossar de você, ela não está aqui para somar você como um objeto dentro da nossa galeria, não é isso. Ela está aqui para dar a mão e te potencializar, e nessa potência a gente vai criando frutos, amém? Amém, vamos lá. Semana que vem, mesa plural, gente. Olha, eu vou ter que falar, desculpa, mas eu vou ter que falar. Vocês sabem que a gente teve que adiantar a mesa plural por questões logísticas. O que isso quer dizer? Tirou quase 2 semanas de arrecadação. Essa mesa plural, ela vai acontecer, mas vai ser milagre. Vai ser milagre, porque financeiramente, eu não sei. Normalmente, essa aqui, por isso que eu boto no final do mês, dá um mês, você tem um mês, você vai batalhando, você vai vendo, a gente não teve esse tempo essa vez. Vai acontecer, não sei como vai ser, vai dar certo, mas eu quero o seguinte, principalmente esse mês, se você já quis participar, você já quis doar, você já quis de alguma forma ajudar e não ajudou, eu peço esse mês, por favor, ajude, porque esse mês a gente não sabe muito bem como vai fazer. Tá aqui o negócio Pix, o QR Code está ali para quem puder. Amor, põe no, depois pede pro Rafa botar o negócio ali, fixar ali o comunidaderizoma@gmail.com, é isso, não é? comunidaderizoma@gmail.com. Quem puder, eu te peço, esse mês chega junto, porque a gente está precisando. Amém? Acho que tem todos os avisos, vamos começar. Rafa, faz um favor na minha. Não, olha só, eu queria fazer uma pergunta para vocês até, gente, desculpa. Nós estávamos pensando em comemorar 1 ano da igreja. A gente faz 1 ano da igreja oficialmente dia 6. Lembra, paizão? Foi o primeiro culto lá em casa, dia 6 de agosto. Aí a gente pensou, vamos comemorar dia 10. Só que dia 10 é dia dos pais. E aí, ou seja, eu acredito que tenhamos pais que estarão viajando, ou estarão em algum lugar que não vão permitir que esteja no dia 10. Eu nem falei para os pastores, porque eu cheguei a essa conclusão do dia dos pais agora, quando estava vindo. Então, olha só, o que vocês acham, então, da gente passar a comemoração do aniversário para o outro final de semana, para deixar ali dia 17? Vocês acham mais prudente? Votação rápida, gente. Levanta a mão quem acha. Eu acho mais prudente. Oswaldo e Sara acham mais prudente passar para outro dia? Vota. Melhor. Melhor. Fala, Sara, você tem uma dúvida? Não, vocês estão com compromisso no dia 10 ou 17? Ainda. Tá. Então tá, a gente vê. Mas eu acho, então, vamos fazer isso.
Então fica dia 17 para poder dar tempo do Dia dos Pais. Pode ser, gente? 17 é melhor que dia 3, porque dia 3 é muito da Dia 3 é muito em cima, a gente não consegue se organizar. Me lembra que eu tenho que falar com o pastor Vitor. Olha só, a gente queria no dia do nosso aniversário um pastor que tivesse um significado na nossa caminhada. Então a gente convidou o pastor Vitão. Só convidou para o dia 10, agora eu tenho que vir para o dia 17. O pastor Vitão é o pastor da ICI, foi o pastor que abriu as portas desse espaço para a gente. Então é dia 17, vou confirmar. E é isso, aniversário da igreja, 1 ano. Passou rapidinho, né, gente? Então vamos lá, vamos começar. Mais alguma coisa? Esqueci não, né? Tá tudo certinho, né? Vamos começar. A gente hoje vai falar, acho que se não for a mais conhecida, acho que é uma das mais conhecidas, que é conhecida como a parábola, a história, né, do bom samaritano, vamos colocar assim, né? Acho que de texto bíblico é um que, independente se a pessoa tem alguma familiaridade com a Bíblia, acho que ela já ouviu falar de alguma forma, né? Lá no capítulo 10 de Lucas, a gente vai falar disso. Mas antes de a gente começar disso, eu quero contextualizar algumas coisas. Primeira coisa, tivemos um culto diferente o último final de semana, com o pastor Alexandre aqui, e eu acho que uma das coisas que pode ter passado desapercebido às pessoas, e eu queria falar disso agora, que eu acho que é fundamental para a compreensão não só daquela mensagem passada, mas de qualquer mensagem que a gente venha a ter, porque ela tem uma utilidade prática na caminhada. Ele começou dizendo da tradição judaica, de dizer que começar os cultos, ou começar o trato da palavra dizendo assim: assim diz a palavra, assim diz a Escritura. Isso é um hábito que tem até hoje, inclusive muitas das nossas igrejas cultivam esse hábito. Estou errado? Alguém aqui que já teve uma igreja diz, não, porque assim diz a palavra. Ou quando nós temos algum ponto de divergência, a pessoa diz assim, mas assim diz a palavra. Correto? Só que partir desse princípio que assim diz a palavra é tirar da gente o princípio da interpretação dela. É tirar da gente uma forma de se relacionar com a palavra. É se prender à figura impressa no papel e não à vida da mensagem contida nela. Assim diz a palavra, está muito ligado a quem está dizendo essa palavra. Uma comunidade de fé pode ler um texto que tenha um significado X. Outra comunidade de fé pode ler o mesmo texto com outro sentido daquele texto. O que torna esse texto, então, possível de se entender e de se relacionar? Conhecer a mensagem. Conhecer o autor da mensagem, não conhecer aquele que escreveu a mensagem. Vocês entenderam a diferença? Por que eu estou dizendo isso? Ele continuando dizendo que dessa tradição de dizer que assim diz a palavra, se eu me apego a isso, eu começo a venerar a estrutura que está lendo aquela palavra e toda a crença que aquela estrutura propõe para a gente. Eu começo a não questionar isso. Eu começo a ter deuses enganosos. Eu começo, porque assim diz a palavra, segundo a interpretação dessa estrutura, eu começo a ter um Deus que é homofóbico. Mas afinal de contas, como assim diz a palavra, eu me anulo. E eu aceito aquilo. E eu começo a venerar um Deus enganoso. Dependendo de quem estiver lendo a palavra, eu admiro, eu sigo um Deus vingativo. Porque assim diz a palavra. Dependendo de quem esteja lendo a palavra, eu interpreto ela como aquele que condena as minorias. Porque, afinal de contas, assim diz a palavra. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós não tivermos um mínimo
de liberdade interpretativa, nós não conseguiremos nos relacionar com o autor da palavra. Vocês estão conseguindo entender? E aí a gente fica naquilo que foi falado semana passada. Aqui está igual o Paulo Norte, está saindo Frozen, bateu choque de novo, saiu um bando de fumaça aqui do Frozen. Nós ficamos nos relacionando com deuses equivocados. Só que tem um problema, que aí eu acho que é a grande questão que a estrutura religiosa coloca para a gente. Se eu não aceito a palavra como me passam, eu estou em estado de transgressão. É isso que a gente ouve, não é? E essa transgressão para o meio religioso é traduzido em pecado. Se eu não aceito esta palavra que é tradicionalmente dita, eu estou em pecado. E é ardiloso isso. A gente começa a andar aí num terreno meio escorregadio nesse processo. Só que a nossa própria forma de entender o Evangelho, nós viemos de uma tradição protestante, que quer dizer isso, né? Um dia, algumas pessoas, mas vamos falar de Lutero, para a gente poder ficar mais fácil, centralizar uma pessoa, ele teve que transgredir a ordem. Ele seguia uma estrutura a qual ele amava, uma estrutura a qual ele venerava e tinha como Deus. Só que Lutero foi incomodado por algo que tem que nos incomodar. Ele amou, ele foi fiel ao autor da obra, não ao autor da estrutura. Ele foi fiel ao primeiro amor. E para ser fiel àquele primeiro amor, ele teve que ser transgressor das regras impostas por aqueles que teoricamente tutelavam aquele amor. É fácil de entender, para vocês serem, eu vou colocar em termos práticos. Eu amo minha esposa me ama. Um dia eu fiz um voto de cuidar dela. Se um dia tivesse, essas conversas hipotéticas, se tivéssemos numa situação, um de nós tivesse que morrer, então eu iria primeiro, ela ia falar. Aí eu ia falar, tá bem, amém. No dia que fosse acontecer, eu ia falar assim, não, eu vou. Porque eu sou fiel àquela o voto de amor que eu fiz anteriormente. Eu tive que ser transgressor da minha promessa a ela, de deixar ela morrer no meu lugar. Por quê? Porque antes disso eu já amava ela. E meu amor me impele a me entregar no lugar dela. Se nós não soubermos diferenciar isso, a gente vai adorar deuses enganosos. Se nós não soubermos ser transgressor neste sentido, sem ter o peso do pecado e da culpa, nós vamos ser levados com a estrutura. Parece fácil falar isso, mas é difícil interpretar e é difícil viver isso. Como a gente consegue então lidar com isso? Como a gente consegue então, a gente tem aí 20 séculos de história cristã nesse caminho aí. Como é que a gente consegue lidar com o que é estrutura, com o que é mensagem, com tudo? E eu tive semana passada, numa entrevista, uma pessoa me perguntou, falando das questões dessas disrupturas eclesiásticas que tem. Eu até falei semana passada, né? E eu falei, olha, eu posso dizer muito pouco de todas as disrupturas que tiveram na estrutura eclesiástica, esses embates, essas cisões, esses reencontros. Foram vários, foram inúmeros. Mas eu posso dizer uma coisa que transpassou tudo isso. É a humanidade. É o homem. O homem, quando digo humanidade, é o próximo. Eu sei o quê? Que todo esse caminho que a gente teve, entre todos esses deuses enganosos que a gente vem lidando ao longo da caminhada, teve uma constante nesse processo, que é a humanidade. Mas aí você começa a perguntar, e essa é a grande questão que eu quero colocar hoje, se a gente está falando de humanidade, se a gente está falando do próximo, porque afinal de contas, o Evangelho é isso. O Evangelho é lidar com o próximo.
O Evangelho é caminhar com o próximo. O Evangelho é estar em suporte e em amor ao próximo. E essa é a constante do Evangelho, independente da estrutura, independente dos deuses enganosos. A mensagem do Evangelho é essa. Só que essa pergunta continua até hoje. Por isso que eu escolhi esse texto agora do Bom Samaritano, porque essa pergunta está lá. E acho que Jesus foi didático e prático na resposta, porque essa pergunta que ecoa para a gente durante esses séculos, ela já teve algumas definições de quem é esse próximo. No século XIX, teve um pensador, Sartre, ele disse o seguinte, que o próximo, o outro, chama de outro, ele é o inferno. Não um inferno religioso, não é isso. Mas o que ele quis dizer com isso? O outro é aquele que me julga o tempo todo. O outro é aquele que me classifica, que me rotula. Aquele que pega, de repente, uma situação minha e me taxa como sendo aquela pessoa. É um inferno viver assim. É um inferno viver com medo das nossas próprias falhas, porque somos falhos. É angustiante você viver sabendo que o outro está esperando que você erre para, a partir daquele erro, rotular você, dizer, você é isso. Nos meus 47 anos, eu já fui e sou muita coisa. Dependendo do momento de vida, o que a gente tem que entender, eu quero que vocês pensem nisso, vai fazer mais sentido no final da mensagem. As nossas condições não definem quem nós somos. Pela nossa confissão de fé, para mim, nós somos imagem e semelhança de Deus, Pai Criador. Mas as nossas condições definem como nós somos, como nós reagimos na vida. Isso é fácil de entender, gente. Aqui no Rio de Janeiro você tem asfalto e favela, lá no morro. Tem o alto e o baixo. A forma como a gente se comporta de um lado ou de outro depende das condições que nós estamos. Mas isso não quer dizer quem nós somos, porque todos nós somos criação de Deus. Estou errado? Faz sentido para vocês até agora? Então, Sartre disse isso. Disse que angustiante. Os outros, o próximo, é um inferno. Aí depois, já no século XX, veio outro pensador, Hegel. Ele disse o seguinte, que o outro é o modulador de quem eu sou. O que quer dizer isso? Quer dizer, dependendo do grupo que a gente tiver, nós somos aquele grupo que a gente vai modulando a nossa ação. O outro se torna uma espécie de moderador daquilo que eu sou, porque, na final de contas, eu vou me encaixando naquele grupo e eu me torno mais um naquele grupo. Acontece com todos nós, estou errado? Muitas vezes a grande dificuldade que a gente tem na vida é conseguir romper esse grupo para se tornar outra pessoa. Porque, na verdade, o que acontece, quando você se destaca de um grupo, destaca quer dizer, quando você se coloca a encaminhar outros horizontes, aquele grupo que você estava, ele te vê com maus olhos. É fato, todo mundo aqui já passou por isso, gente. Todo mundo aqui já é adulto o suficiente para entender. E muitas vezes, a pessoa que está caminhando não está criticando aquele que ficou, mas aquele que ficou está dizendo assim, ué, então o que eu sou não presto? Não tem nada a ver. É só outro momento de vida. É só outro despertar, é só outro caminhar. Mas, para Hegel, o outro era um modulador do nosso comportamento. Só que aí chega um cara, e é daqui que eu vou começar, também no século XX, Levinas. Ele disse o seguinte, que olhar o outro me compele a uma responsabilidade infinita. Olha que lindo. O outro deixou de ser um sistema, ele deixou de ser algo que eu vou avaliar, que eu vou enumerar, que eu vou qualificar, que eu vou de uma forma tentar classificar dentro da minha compreensão, e aquele outro se torna alguém que eu vou viver com esta pessoa, que eu vou caminhar com esta pessoa, que eu vou não mais querer esquadrinhar o comportamento dela. O outro
é para ser vivido. Olha que bonito isso. Quando a gente começa a entender que a Sara é o universo da Sara. Eu não consigo classificar a Sara. Eu também não consigo ser igual a Sara. Mas eu consigo viver a Sara. E vivendo com a Sara, vivendo a Sara, eu aprendo um pouco da Sara. E eu me torno um pouco Sara. E a Sara se torna um pouco Gustavo. E assim a gente vai se repartindo na vida. Olhar o outro é isso. Hoje de manhã eu conheci o pastor Bruno, que já foi pastor aqui, e eu ministrei a ceia. E eu não sou muito bom com... Eu sou, na verdade, eu tenho apreço pelos símbolos, mas eu tenho um problema com símbolos que a sua simbologia se esvaiu. Sabe, quando você faz aquilo só por fazer, não tem mais significado aquela simbologia. E a ceia, muitas vezes, a ceia formal, litúrgica, muitas vezes eu acho que perdeu o seu grande significado. A gente precisa ressignificar a ceia, ou trazer o significado da ceia, para que ela não seja somente um ato litúrgico. E de noite, eu estava lendo, e eu fui buscar algumas coisas que eu pudesse me inspirar, porque realmente eu não sabia muito bem o que falar. Aí eu encontrei um livro de poesia da Cecília Meirelles, de 1939, Viagem. Ela escreve um poema chamado Canção, que ela fala sobre a avó dela. E é um pedaço do poema, ela diz assim: o teu corpo é espelho pensante do universo. Um espelho pensante do universo. Olha que coisa bonita, teu corpo é espelho pensante do universo. O que isso quer dizer? O teu corpo, de uma forma, reflete o universo não só pela estética, ela vai falando da avó dela, mas reflete o universo pelo seu conteúdo. E nós, como filhos do Cristo, seguidores do homem de Nazaré, nós refletimos a estética do seu caráter, nós refletimos o seu fazer. Isso que nós somos espelho do caráter do Cristo. E ela continua dizendo, espelho pensante do universo. E nós somos espelhos pensantes do Cristo. O que quer dizer isso? Que não nos tire o poder de transgredir as leis perversas. Somos espelhos pensantes, que não nos podem o direito de dizer não às leis más, as leis que oprimem, as leis que maltratam, as leis que desumanizam a pessoa. Somos espelhos pensantes. Só que isso tudo que eu falei agora, a gente coloca no mundo do conceitual. Estou errado? São conceitos do que é o outro. Jesus foi além. Porque todos esses que eu falei, eles conceituaram o outro de uma forma... Sexta-feira eu estava conversando com uma pessoa, e ela é uma teórica, né? E ela falou, nós como doutores, nós teorizamos em cima da teoria. Nós propomos a metateoria. O que quer dizer isso? Nada, a gente só teoria, a gente cria uma teoria em cima de algo que já era uma teoria, que no final de contas não tem aplicabilidade em relação a isso. E Jesus, ele vai além. Jesus, para isso, ele usa uma parábola. Ele conta uma história. E eu queria até que vocês entendessem o que é uma parábola. E para isso, a melhor figura eu acho que é a antena parabólica de fato. A antena parabólica, para vocês entenderem. O que uma antena parabólica fez? Essa Sky, essas coisas assim que tem aí. Você recebe várias informações naquela antena redonda e você tem um centro. E aquilo tudo é codificado e aquele centro te joga uma mensagem que você consegue entender ela na sua televisão. Seu rádio, quem ouve rádio ainda. Ou seja, a antena parabólica ela é repleta de informações, mas na verdade a mensagem é uma. E é aquilo que a gente vê. E isso é uma parábola. Jesus cria alegorias para que dentro dessas alegorias tenha um cerne de mensagem, tá? E aí é o texto de hoje. Eu vou contar para vocês, porque eu acho que a maioria das pessoas já sabe, mas vou lendo com vocês. Lucas 10, versículo 23 em diante. Voltando-se depois para os discípulos, disse-lhes em particular:
Bem-aventurado os olhos que veem o que vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Vamos lá, aí começa. Eis que se levantou um doutor da lei, eis que se levantou um acadêmico, para a gente entender, tá? E pondo a prova, dizendo: mestre, é fazendo o que herdarei a vida eterna? É pergunta de rico, né? Porque quem é pobre pergunta o que vai comer hoje, né? Pergunta como é que eu vou. É uma pessoa que ela não tem muitos problemas concretos daquele dia, ela já está preocupada como ela vai herdar depois. A maioria de nós está preocupado como vai lidar com os afazeres quando sair daqui, né? Eu sempre faço essa pergunta engraçada. Eu queria poder um dia chegar para Deus e falar: Deus, como eu faço para herdar a vida eterna? Hoje em dia eu falo: Deus, como é que eu faço para pagar minhas contas amanhã, Jesus? Normalmente é isso, mas vamos lá. Disse-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como leis? O outro respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo amarás como a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: respondeste bem. Fazei isto e viverás. Simples, não é? Não, vamos lá. Porém, ele, querendo justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Essa pergunta ecoa até hoje. Essa pergunta ecoa em todas as denominações, em todos os nossos corações. Quem é o próximo? Aí Jesus falou assim, eu acho isso... Se tem uma coisa que me apaixona em Jesus, é como ele estimula a gente a pensar. Jesus não deu uma resposta pronta. Ele falou: vem cá, vem pensar comigo, vamos caminhar. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre salteadores. Todas as festas, as pessoas iam lá para Jerusalém, que era acima. Aí você tinha uma trajetória de 30 quilômetros até Jericó. O que não tinha banco antigamente. Então, o que a gente chama de dinheiro, de moeda, as pessoas carregavam. Então eles sabiam que os comerciantes que estavam no templo, porque o templo já havia virado um grande magazine, um grande mercadão, voltariam com dinheiro. Então era uma figura comum para as pessoas. Olha, o cara está descendo de Jericó, de Jerusalém, e ele é assaltado, porque de fato acontecia isso no caminho. Não era nada fora do comum isso. Aí vamos lá. Caiu entre os salteadores, que depois de, prestem atenção nisso, o despirem e o espancarem, o abandonaram, deixando meio morto. Nós estamos falando de uma época que, se a pessoa não tivesse vestida, era difícil identificar de onde ela era. Por quê? Quando eu identificava quem ela era pela sua vestimenta, eu já tinha uma ideia de quem seria aquela pessoa. Outra maneira de se identificar a pessoa é quando ela abrisse a boca. Quando ela abrisse a boca, eu saberia: essa pessoa é de tal lugar, então eu sei quem ela é. O que ele diz? Deixaram uma pessoa despida e inconsciente. Algumas versões estão escrito inconsciente, eu não sei se é de vocês. Aqui está deixando meio morto. Ou seja, eu não tinha como identificar aquela pessoa que estava caída no chão. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e aqui ele faz uma diferenciação de sacerdote, porque logo depois é um levita. Um sacerdote ao vê-lo, passou ao largo. O sacerdote, ao ver aquela pessoa cair no chão, até pela própria lei, uma lei que desumaniza, se ele tocasse naquela pessoa, ele se tornaria impuro também. Então esse sacerdote olhou para aquela pessoa e passou ao largo. E do mesmo modo, também um levita. Levita seria uma pessoa... A gente acha que levita é só cantar, tá, gente? Não é isso. Levita é uma pessoa que cuidava da ordem
no templo, tá? Cuidava dos afazeres, tinha seu ensino, não era que nem um sacerdote que entrava no Santo dos Santos, um sumo sacerdote, mas era um levita, era uma pessoa que cuidava da funcionalidade do templo, correto? E esse levita também passou por aquele lugar e, a vê-lo, passou adiante, também não fez nada. Aí passou um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, compadeceu-se. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, curou dele, jogando nelas azeite e vinho, colocou sobre a própria montada, levou para uma estalagem e cuidou dele. E aqui eu quero fazer uma observação. Todo mundo aqui já ouviu essa história de samaritano, que um povo judeu não gostava de samaritano. Eu quero deixar uma coisa muito clara, que eu acho que as pessoas não entendem. Um samaritano e o que se diz de judeu, eles têm a mesma origem. É o mesmo grupo de pessoas. 700 anos antes de Cristo, o Reino do Norte ele foi tomado. 700 anos? Acho que foi. 722, 722, acho que é isso. Ele foi tomado. Olha que loucura. E o pessoal, essas tribos do Reino do Norte, elas foram deportadas para Mesopotâmia, se eu não estiver errado. E o que aconteceu? Eles mandaram para aquela região colonos estrangeiros, babilônios, arameus. Eles foram trazidos para Samaria. Olha que loucura. Olha o que a religiosidade faz. Esses estrangeiros chegaram naquela cidade, que era uma cidade de judeus, e eles tomaram as mulheres. As mulheres ficaram para procriar. Entenderam? Aí de mulheres que foram violentadas, de mulheres que foram estupradas, de mulheres que foram subjugadas, foram crescendo os samaritanos. E a religiosidade disse que essas pessoas eram impuras. Do sofrimento daquelas mulheres, nasceu o que eles tinham como impureza. Que Deus equivocado. Contra esses deuses, que a igreja tem que dizer não. Contra deuses que obrigam uma menina de 11 anos de idade, estuprada, ter um filho, a esse Deus eu não curvo minha cabeça. Então esses eram os samaritanos. Eles eram tidos como impuros porque foram violentados da sua própria terra, e daí essa era a picuinha deles. Esse samaritano parou, e no dia seguinte cuidou, e no dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao estalangeiro, ou seja, deu aquele que estava tomando conta do hotelzinho, do hostel, antigamente, vamos dizer assim, para que cuidasse daquela pessoa. Olha o que ele disse: trata dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Ele não só acudiu àquela pessoa emergencialmente, ele quis estabelecer uma relação com aquela pessoa, ele quis caminhar com aquela pessoa, ele se colocou disposto a viver aquela pessoa, e assim vivendo, os dois cresceriam. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu: o que praticou misericórdia com ele. Jesus disse-lhe: vai, e também tu faz o mesmo. Até aí a gente consegue entender. A gente consegue entender que Deus se manifesta no próximo, que Jesus se manifesta no próximo, que cuidar do próximo é cuidar de Jesus, é ser Jesus. Até aí a gente consegue entender. A gente consegue entender que aquele homem caído é um homem caído sem rosto, é um homem caído que a gente não sabe quem é, porque aquele homem caído pode ser qualquer um de nós aqui. Aquele homem caído, eu digo homem, porque o texto diz homem, porque mulher não era nem contada, que mulher não... Mas eu vou tomar uma licença poética, eu vou mudar isso, eu vou dizer assim, aquela humanidade caída podia ser qualquer um de nós, porque não tinha rosto, aquela pessoa não estava identificável. Qualquer um de nós poderia ser aquela pessoa caída. A igreja se coloca no lugar
daquele que salvou aquela pessoa. Todos nós aqui, de algum dia, já ouviu essa mensagem dizendo que nós temos que ser igual a esse bom samaritano que parou e salvou aquele que estava caído. Mas a mensagem, ela coloca a gente numa profundidade muito maior se eu entender que não. Um dia eu posso estar caído, porque aquele rosto, aquele homem, aquela humanidade não tinha rosto. Aí a gente tem N teologias que vão determinando o rosto dessa pessoa que está caído, e normalmente nós colocamos a nossa teologia em prol da nossa própria dor. É fácil eu entender que a pessoa caída, pode ser eu, pode ser Fabiola, pode ser Jefferson, aquela pessoa caída para ser acudida é a mãe que chora a dor de um filho perdido, de um filho que tomou um tiro de bala perdida. Eu consigo aceitar isso muito bem. Isso me faz bem saber que eu vou salvar essa pessoa. É muito conveniente para mim poder imaginar essa pessoa como a mesa plural. Quando nós saímos daqui e vamos lá ajudar aqueles irmãos e irmãs em situação de rua, que nós estamos lá naquela situação, a gente está lá como esse homem que botou o caído na montaria e levou. É muito conveniente, é muito bom, eu me sinto muito feliz, a igreja se sente muito feliz, todo mundo bate palma. Só que a partir do momento que eu entendo que aquele homem caído, a humanidade caída, não tinha rosto, pode ser o menino que tomou o tiro da bala perdida, mas também pode ser aquele que apertou o gatilho. Pode ser a menina estuprada, mas pode ser o estuprador. Pode ser a pessoa que foi violentada, mas pode ser o violentador. Pode ser a pessoa que foi assaltada, mas pode ser aquele que cometeu o crime. E aí? E aí? O outro não tem rosto. O outro não é o inferno, o outro não é o moderador, o outro não é o pobre. A gente gosta de falar isso. Eu subo aqui para falar isso, que Jesus é o pobre que está ali, que a gente vai ajudar. Só que o outro pode ser aquele que puxou o gatilho. Lembra que eu falei no início, e eu disse que ia fazer sentido agora, que as condições determinam ou influenciam aquilo que, como nós somos, não o que somos. Aquele que está caído pode ser eu e você, e dependendo da condição, aquele que puxou o gatilho pode ser eu e você. Aquele que comete crimes hediondos, dependendo da nossa condição, pode ser eu e você. O outro não tem rosto. Sabe qual é o rosto que o outro tem? O seu. Porque no dia que você olhar o outro, como se olhasse para você, talvez você tenha um pouco mais de misericórdia. Talvez, quando eu e você acharmos que não temos força para perdoar, se eu me coloco no lugar daquela pessoa, vem uma força que não é do homem, mas que é de Deus, e verte perdão. E eu digo verte perdão porque o nosso Cristo, o nosso Mestre, verteu o sangue da cruz. Ele verteu virtude da cruz. Olhar o outro, nos vendo, cada vez que a gente for ali naquela mesa plural, entregar um prato de comida para alguém, olha para aquela pessoa e se veja. Cada vez que você for ofendido, se vê naquela pessoa. Porque talvez se você se ver, se você conseguir se enxergar no lugar daquela pessoa, e você conseguir entender as condições que aquela pessoa passou para ser como ela é, você vai olhar para além disso e você vai olhar para o que ela é, imagem e semelhança de Deus. Meu irmão,
minha irmã, ter essa consciência nos coloca num nível de maturidade muito complicado de viver, porque nos tira muitas desculpas. Esse é o caminho do Evangelho. O outro sou eu, e você é o outro. Que possamos caminhar nessa vida ciente disso, que possamos caminhar nessa vida sabendo que o lugar do outro poderia ser o meu lugar, e se o outro erra, eu poderia errar, e se o outro precisa de ajuda, poderia ser eu precisando. Isso não é uma praga, que a igreja gosta de fazer isso. Não, isso é consciência de vida, isso é consciência do Evangelho. Amém? Curvar nossas cabeças, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, nossa Mãe, muito obrigado pela consciência do Evangelho. Muito obrigado por nos trazer esse desconforto, Pai. Muito obrigado por nos tirar dessa zona que nos permite simplesmente caminhar indiferente às dinâmicas da vida. Muito obrigado, Pai, por nos acordar e nos despertar desses deuses enganosos que nós mesmos criamos para nós, ou que nos impuseram ao longo da vida, mas hoje nós negamos a eles. E hoje abraçamos o Teu Evangelho. Hoje abraçamos o outro como nós nos abraçamos. Abraçamos aquele que nós conhecemos, abraçamos aqueles que amamos, mas abraçamos também aqueles que odiamos. Senhor, nos dá sabedoria de olhar o próximo e entender que poderíamos ser nós. Nos dá sabedoria de orar por aqueles que nós julgamos que não merecem a nossa atenção. Nos dá sabedoria de cuidar daqueles que o Estado diz que não merecem ser cuidados. Nos dá sabedoria, persistência, amor, para ir contra essa regra do mundo, para essas regras malignas, para esses dizeres maldosos. Nos dá amor, nos dá sabedoria. Derrama Teu Espírito de paz, derrama Teu Espírito de amor sobre nós, meu Pai. Que essa palavra atravesse o nosso coração, que ela nos incomode essa semana, que ela nos transforme durante a semana, que ela vá cada vez mais tomando mais sentido na nossa cabeça, Pai, no nosso pensamento, e que isso reflita nas nossas atitudes, meu Pai. Transforma o nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, igreja. Eu acho que não é uma palavra fácil. Eu acho que não é uma palavra de fácil digestão. Mas eu acho que é Evangelho, gente. E eu acho que essa igreja tem o privilégio de todos aqueles que botam o pé aqui pregarem o Evangelho. Vamos junto nessa caminhada que não é fácil, mas é a caminhada do homem de Nazaré. Obrigado a todos vocês que insistem nessa caminhada. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, obrigado pela corporeidade, por vocês estarem aqui. Amém? Pastor Jefferson, pode fazer uma oração para a gente encerrar esse culto, por favor? Deus amado, querido, que nos confronta, que nos faz desconfortáveis no nosso lugar, que nos tira da nossa casa para que a gente ouça coisas que talvez nem nos agradem muito, mas que nos faz ficar mais parecidos contigo. Amém. Com Jesus, com o nosso próximo. Amém. Eu te agradeço porque esse lugar tem sido lugar de profecia, lugar de ensino, lugar de amor e acolhimento. E te peço que essa palavra ecoe no nosso coração durante essa semana, durante os próximos dias. Amém. E que ela traga frutos e que esses frutos permaneçam. Amém. Tira do nosso coração toda a arrogância, toda a prepotência que muitas vezes nos faz achar que o nosso Evangelho, a nossa forma é a única, é a correta, é a melhor. Nos faz entender que não há um justo sequer, que a gente está nesse meio. Verdade. Obrigado por isso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Uma salva de palmas. Dê um beijo no seu amigo do lado e vamos continuar nossa comunhão lá um pouquinho, amém? Obrigado você que assistiu, obrigado você que está aí. Se você um dia puder estar presente conosco, saiba que nós queremos te dar um abraço e receber um abraço. Você é muito bem-vindo e bem-vinda. Beijo no coração. Que isso, hein? Nossa,